Vamos dar início, então, à nossa live aqui sobre o voto de qualidade no CARF, né? Nós temos a honra de ter conosco o deputado Joaquim Passarinho, que tem sido uma voz quase que solitária dentro da Câmara, trazendo informações muito relevantes, né, dos cuidados, não só com voto de qualidade, mas com pautas que integram o empreendedorismo no Brasil, né? O deputado Joaquim Passarinho é primeiro vice-presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e, naturalmente, no tocante a pautas como essa, tem buscado defender, né, os empresários, as empresas, os negócios, né, na economia no Estado brasileiro que nós estamos, né, vivendo. E, naturalmente, um dos pontos atinentes a reformas que nós estamos verificando ultimamente é o voto de qualidade no CARF, né, deputado? E a gente agradece muito, né, a sua participação. Se você puder nos contextualizar algumas coisas, a gente vai debatendo alguns assuntos, né, que eu acho que são importantes contextualizar desde a 13.988 de 2020, quando nós tivemos o encerramento, né, do voto de qualidade no governo federal passado. Boa noite, João Paulo. Boa noite a todos que estão participando. Queria primeiro agradecer essa conversa. Já tivemos tido alguns papos por telefone e apareceu essa oportunidade de nós termos essa conversa assim, espalhando para mais pessoas, mais amigos, que a gente possa, que tem curiosidade sobre esse assunto, né? Eu, quando cheguei aqui, João Paulo, eu não sabia nem o que era CARF, né? E entrei aqui junto logo naquela fase que houve uma CPI sobre CARF, né? Que era a Operação Zelote. Aí eu comecei a entender o que era o CARF. Perfeito. E realmente o CARF, de lá para cá, a CPI acabou se esgotando, porque quando chega normalmente nos grandes, né, se une todos os partidos e acabam acabaram com a CPI. Mas de lá para cá, o CARF teve muitas modificações, né, muito aperfeiçoamento, inclusive para a qualificação das pessoas que ingressavam no CARF, né? E nós fomos vendo que o CARF, como órgão julgador, que dependia, era o último grau de recurso, né, do fisco federal, nós discutimos na frente parlamentar do empreendedorismo, como você falou, eu estava na condição de vice-presidente e, por acaso, amanhã é a nossa posse como presidente, né, dos próximos 2 anos. Então, nasceu lá dentro essa discussão de o que é que nós pensarmos no mundo jurídico. Qualquer julgamento que nós possamos assistir, se há indefinição, se há empate na decisão, há um ditado sempre que em dúvida pro réu, né? Em dúvida a pessoa que está sendo julgada. Então, por que isso não trazer para o fisco? Eu fico imaginando nesse manicômio jurídico, tributário que nós temos nesse país, imagino um pequeno comerciante ou um industrial que normalmente às vezes consegue pagar um escritório de contabilidade, né? Ou tem um contador contratado, ele interpretando tudo isso, não só a legislação brasileira, como também esses atos normativos, né? Que a Receita, segundo as informações que a gente tem hoje, existe mais de 3.000 atos normativos da Receita. Quer dizer, imagina a pessoa pegar 3.000 atos normativos, mas toda essa legislação, e ela interpretar de uma forma, o contribuinte, o empregador, o empreendedor, ele paga aquilo que o contador dele, o escritório de contabilidade colocou, e, ao final, numa turma do CARF, normalmente são 8, né? Essa turma do CARF, que são normalmente 4 da Receita, que são técnicos experientes, concursados, né? Pessoas capacitadas, e 4 indicados pelos contribuintes, que também normalmente são pessoas também qualificadas, são tributaristas. Enfim, se 8 técnicos não chegaram a um acordo de como aplicar a legislação, ou não chegaram a um acordo de como aplicar esses atos normativos, e deu empate, por que o cidadão, né, o coitado do empreendedor, né, que tem muita coisa para fazer, não é só isso, não entende contabilidade, por que ele tem que pagar esse ônus? Então, lá em 2020, nós começamos esse projeto e o
governo ainda era o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, e nós fomos até o Paulo Guedes e convencemos o Paulo Guedes com esse argumento. Se há empate, se há dúvida, né, se não há clareza, essa culpa não pode ser do contribuinte, essa culpa não pode ser do pagador de imposto. Né? Se há indefinições, essa dúvida tem que ficar para o governo, se é ele que não conseguiu explicar isso direito, ou se ele não conseguiu convencer essa dívida. Então, e eu quero dizer, por unanimidade, por acordo de todos os partidos, nenhum partido, inclusive o PT, não foi contra, todos votamos a favor dessa mudança da decisão do voto de qualidade do CARF em 2020. Agora, que nos surpreendeu logo no início do ano, uma medida provisória veio para reverter isso, né, e colocar de volta o voto de qualidade pro fisco. O que mais me espantou, João, é que, pela fala do ministro, pela fala da equipe econômica, a concepção desse governo é que o CARF é um órgão arrecadador. O CARF foi feito um órgão para arrecadar. E o CARF não é feito para arrecadar. A função do CARF não é simplesmente arrecadatória, né? Ela tem uma função de julgamento, né? de procurar definir, tirar dúvidas, esclarecer. Ninguém vai para o CARF porque quer. As pessoas vão para o CARF porque realmente há dúvida em cima desse manicômio tributário que nós temos. E o governo fala abertamente que pretende, com essa medida da mudança do voto de qualidade, arrecadar este ano 50 bilhões de reais. Essa é a cifra que o governo fala aqui, que precisa esse ano arrecadar com o CARF 50 bilhões de reais. Eu não acredito nesses números, eu não acredito que essa eficácia, até porque, com um órgão administrativo, você ainda tem a possibilidade do recurso jurídico, né? Então, eu, por exemplo, se tivesse um assunto no CARF, tivesse uma empresa com assunto no CARF que perdesse por voto de qualidade, eu com certeza faria a judicialização da minha dívida, né? Então, isso combinou com a medida provisória sendo caducada, ela caducou, não conseguiu um acordo para votação, e entrou o projeto de lei definindo essa nova forma do CARF. Com alguns avanços, lógico, entre o projeto e o relatório, houveram muitos avanços, mas, infelizmente, o voto de qualidade pró-contribuinte foi perdido. Deputado, eu tive a oportunidade de integrar o CARF de 2019 a 2021. Então, eu integrei o CARF antes da pandemia, com sessões presenciais dentro do órgão em Brasília, posteriormente com um CARF que precisou se reinventar diante da pandemia e uma necessária adequação para não parar o julgamento, vindo para as sessões online. E, posteriormente, no meio disso, já diante das sessões online, vem, né, a derrubada do voto de qualidade pela 13.988, que culminou de um trabalho feito a várias mãos, como você mesmo disse, né, diretamente com, à época, o ministro Paulo Guedes. O que eu queria relatar um pouco, deputado Passarinho, é o seguinte, que quando, inicialmente, eu entrei no CARF, tive sempre a intenção de, estando como servidor público, servir de forma assertiva, de servir de forma que os contribuintes e o fisco pudessem ter melhores resultados técnicos. Você mencionou que em 2015 nós tivemos a Operação Zelote, e é importante só contextualizar no meu ponto de vista, até também tendo as suas opiniões sobre o assunto. A Operação Zelotes culminou pela Polícia Federal com a verificação de vendas de votos no CARF. Você muito bem disse que as turmas são estruturadas com 8 membros. 8 membros representando o fisco e 8 membros representando os contribuintes, as federações ou confederações. Então, Federação da Indústria, né, Federação de Saúde, Comércio, etc. Até a CUT possui, né, vaga no CARF, mas, pasmem, há 3 anos não conseguem preencher uma vaga. Isso é apenas fatos para deixar isso destacado. Quando dessa operação se verificou, então, que tinham vendas, né, de voto. Olha, eu precisaria, no mínimo, ter 5
não é, conselheiros votando de uma forma. Logo, poderiam ser os 4 dos contribuintes, mas um membro do fisco precisou participar, óbvio, porque naquela época não se falava de derrubada de voto de qualidade. Então, curiosamente, o que ficou prejudicado foram os conselheiros contribuintes. E a OAB, no meu ponto de vista, precisa retomar a discussão, deputado. Por quê? Para entrar no CARF após elote, o advogado precisa suspender, declarar uma licença à sua OAB. Logo, você deixa de ser advogado, você está com seus direitos suspensos. Eu não sei até que ponto, né, você advogar no estado do Pará, por exemplo, você advogar no município, tem qualquer relevância com o CARF. Notadamente, você não advogar contra aquela fonte que o remunera, concordo plenamente. Mas não poder advogar, isso perde muito da qualidade dos advogados que assim estavam até então no CARF. Logo, isso é uma resolução do Conselho Federal da OAB. 2, diante desse cenário, inúmeras questões de paridade. O CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscal, como um órgão último da Receita Federal, um último tribunal julgador paritário que tem essa composição, né, equânime entre fisco e contribuinte, deixou de ter na prática. Eu não sei se o senhor tem conhecimento sobre isso, mas é curioso que o valor que recebe a remuneração de um conselheiro do contribuinte é 3 vezes menor que um conselheiro do fisco. 2, o conselheiro do fisco possui direito a licenças, maternidade, por exemplo. Eu sabia que a conselheira do contribuinte não possui um tal direito, de forma que muitas conselheiras precisam pleitear judicialmente não uma licença remunerada, mas uma licença para manutenção do seu cargo. Isso é um absurdo, deputado, no momento que nós vivemos como hoje. Outros pontos relevantes, férias. Os conselheiros do fisco possuem direito a férias e dos contribuintes não possuem, porque eles possuem uma relação apenas de prestação de serviço. Então, quando nós começamos a criar lacunas ou hiatos entre a tratativa que se dá internamente, você já tem uma forma desigual de julgamentos. É curioso que dentro do CARF você possui vários processos, como foi aqui colocado pelo senhor, de créditos tributários, onde a receita, a origem desse processo foi uma autuação fiscal, e tem outros processos que é o contribuinte dando início a uma compensação. Digamos que ele pagou errado, ele pagou em dobro, ele pagou um código errado. Muitas vezes o processo de compensação, né, que seria o crédito, não está atrelado ao processo de débito. O processo de crédito está comigo, conselheiro do contribuinte. Eu não tenho acesso ao processo de débito. Mas o conselheiro do fisco tem acesso a todos os processos, indistintamente. Por que isso? Porque há um preconceito com os conselheiros que atuam em nome dos contribuintes. No meu ponto de vista, a CONCARF, que é a Associação dos Conselheiros dos Contribuintes no CARF, que tem atuado de uma forma muito atuante mesmo, de uma forma muito incisiva perante a Câmara, o Congresso, precisam ter essa bandeira levantada cada vez mais para garantir um maior senso de igualdade entre os conselheiros. Dito isso, em 2019, quando eu entrei no CARF, você só podia despachar com um conselheiro se você fosse a Brasília. Um advogado só poderia despachar com um conselheiro se ele fosse a Brasília. Nós podemos despachar com magistrados no Brasil inteiro, né? Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, mas no CARF tão somente se você fosse a Brasília. E se você submetesse como advogado a uma sala específica, devidamente com câmeras gravadas e outro conselheiro ao seu lado. Deputado, eu ouvi, inclusive, num seminário CARF, o ministro do STJ, Herman Benjamin, dizendo: no momento que se cria regras em nome de compliance, em nome de governança, em nome de proteção de dados que engessam o órgão deixa de ser útil. Infelizmente, eu acho que o CARF está passando por um momento como esse, de necessária readequação para promoção de sua utilidade ao público. Senão, nós vamos ter engessamentos. Agora, no momento que eu tive
eu na oportunidade que tive de atuar, me deparei com inúmeros 7-1. Não foi só o Brasil que levou esse resultado da Alemanha. De fato, muitas vezes perdi a unanimidade, né, com pautas que eu entendia como corretas, né? Não necessariamente, né, eu sempre julguei a favor dos contribuintes. Eu acho que eu estaria fazendo um desfavor se assim fizesse. Eu precisava julgar de acordo com a técnica do processo. E os conselheiros que estão lá, de todos os contribuintes, no meu ponto de vista, têm essa especialidade. São muito rigorosos, são muito técnicos, muitas vezes suscitam matérias que os conselheiros do fisco não suscitaram, e muitas vezes levantam julgamentos pró-fisco. Olha, tem um dado aqui que até maio deste ano agora, 153 processos foram julgados integral ou parcialmente pelo voto de qualidade. Pasme, deputado, 94,7% foram favoráveis ao fisco, com a inexistência de voto de qualidade. Ou seja, é tão somente uma presunção achar que isso se torna algo vantajoso ao fisco. Na verdade, isso prejudica o debate. Porque não é um voto de Minerva que o presidente da turma tem. Ele tem um voto duplo. O que é pior, ele João, vota não é duas só vezes. votar duplo, né? É que ele está, normalmente, é uma atuação que ele está julgando de alguém do fisco. Quer dizer, o fiscal, né, a pessoa do fisco é um amigo dele, é um companheiro, sei lá, um amigo de turma, de trabalho, que fez a atuação. Quer dizer, isso já é uma tendência pró-fisco, o CARF já tem essa tendência natural, porque é algo feito pelo próprio fisco, né? E você tem lá 4 pessoas do fisco, então já há uma tendência natural. E como você falou, nós estamos trabalhando em cima de uma legislação, né? Você não vai para lá como conselheiro indicado pelo contribuinte que vai burlar uma legislação, você vai obedecer uma legislação. Agora, uma legislação tão difícil, como a gente fala, esse manicômio que nós temos tributário no Brasil, lógico que vai ter interpretações diferentes. E para isso existe o fisco, é para isso, né? Agora, eu também vi a relação que eu vi, muitas das decisões que os conselheiros dos contribuintes votaram junto com o fisco. Realmente, muito. Agora, eu acho que a deturpação que eu vejo do CARF é essa. Quando o governo pensa e trabalha o CARF como um órgão arrecadador, como um órgão que vai fiscalizar. Pronto, e é um órgão, né? Dizer que um tribunal de justiça no estado tal Sim. tem a função arrecadatória. O CARF é um órgão julgador. Agora, curioso, deputado, quando um contribuinte, quando um empresário é autuado, ele vai, obviamente, fazer a sua defesa, que vai para uma DRJ, uma Delegacia Regional de Julgamento. Contudo, no meu ponto de vista, é uma Delegacia Regional de Revisão. Por que não é de julgamento? Porque, primeiro, esse julgamento não é aberto, o advogado não consegue fazer sustentação, não consegue entregar memoriais, ele só toma conhecimento de 3 membros do fisco que se reuniram e decidiram de tal forma. Agora, quando se chega ao 2º grau no CARF, aí eu tenho um julgamento. Eu tenho nas turmas a possibilidade de fazer memoriais, de entregar memoriais, de fazer sustentação. Os maiores tributaristas fazem, né, sustentação oral do Brasil, né? Grandes doutores juristas, né, que todos nós aqui lemos as suas obras, fazem sustentações no CARF. E o CARF tem um papel fundamental de criar um precedente, assim como o STF também tem. Porque, curiosamente, deputado, a Lei 13.988 de 2020 foi levado, e aqui eu estou vendo o Fernando Favas, que hoje é o conselheiro dos contribuintes representando, né, o Estado do Pará, deputado Joaquim. Então, nós temos aqui, na presença aqui da nossa live, um conselheiro do CARF que muito nos honra, viu, Fernando? Mas, curiosamente, a Lei 13.988 foi levada por um controle de constitucionalidade concentrado ao STF. O senhor lembra disso? Então, o STF disse, por maioria, que a retirada do voto de qualidade é constitucional. Então, como é que fica um empresário no Brasil? Como é que fica um jurista no Brasil, nessa área,
onde eu tenho agora uma declaração de um STF após uma lei, que esta lei é constitucional, e agora eu tenho uma criação de uma medida provisória que, pelo 62 da Constituição, medidas provisórias devem ser utilizadas quando o Executivo usa a sua função legislante ou legislativa, né, em caso de urgência e relevância. Será que eu tenho uma urgência e relevância, deputado Joaquim, para a mudança do voto de qualidade? Você pode pensar que o CARF é algo arrecadador para o governo ter a urgência, porque ele precisava arrecadar, porque... E lembra que isso veio junto com o arcabouço fiscal, né? E esse arcabouço fiscal, se alguém, mudando um pouquinho do assunto, mas se alguém parou para olhar um pouquinho, ele é um arcabouço que fala apenas de gastos, né? Ele coloca que nós precisamos a cada ano gastar mais. Isso está definido. É obrigatório agora, se votarmos o arcabouço até o final, vamos botar na lei que o governo precisa gastar mais todo ano. Só que ele não fala em diminuição de despesa e não fala como arrecadar. Então, há uma sanha dentro do governo no poder arrecadatório, né? Então, o CARF é esse ponto que foi colocado, por isso a urgência. Você vê que foi votado agora sexta-feira, o Congresso nunca reuniu de sexta-feira, nunca há sessão sexta-feira. Imagina uma sexta-feira de julho. Quer dizer, se colocou para votar o CARF numa sexta-feira de julho, às 4 da tarde, quando você tinha um número muito pequeno de deputados aqui, todo mundo de maneira remota já, que é um outro absurdo você votar, por exemplo, você votar uma PEC de maneira remota, né, onde que as pessoas não estão participando do debate, você votar um assunto desse do CARF de maneira remota, onde as pessoas estão viajando em alguns lugares que basicamente eles entram só para votar sobre orientação de partidos, quer dizer, os partidos é que definiram isso, né, você tem uma votação quase de rebanho. Quer dizer, isso não se faz, né? A votação do CARF ocorreu às 5 horas da tarde, de sexta-feira, de julho, né? E nós conseguimos ainda, com o relator, João, minimizar, porque o projeto era bem pior, né? Você falou há pouco sobre... A gente fala sobre pequenos, sobre médios contribuintes. Imagina que o limite para ingressar no CARF era 60 salários mínimos de multa, né? E o projeto vinha com 1.000 salários mínimos. Imagina. Qual é o empresário pequeno, com médio, comerciante, que tem uma multa de R$ 1.300.000? Difícil ia ter isso. Você ia ter uma seleção muito pequena de contribuintes acessando o CARF. E onde ficaria essas outras pessoas entre 60, de 0, de 1 até 1.000 salários mínimos? Segundo o governo, segundo o fisco, faria-se uns conselhos regionais que não seriam paritários, que seriam apenas de membros do fisco. Ou seja, era o fisco analisando a própria ação do próprio fisco. Quer dizer, é um absurdo isso. E é engraçado, deputado, você falando sobre isso agora, de revisão do fisco, quando o STF analisou a 13.988, o ministro Alexandre de Moraes, ele fez um voto, né, muito interessante em dizer o seguinte: não só é constitucional pela vontade do legislador a retirada do voto de qualidade, como a Fazenda não poderia ingressar em juízo, uma vez que ela já estaria confirmando tal entendimento. E é importante dizer, quando, né, você coloca aqui, deputado Passarinho, que em dúbio pro réu, na dúvida, quando 8 especialistas não conseguem dirimir uma matéria para dizer que efetivamente o contribuinte deve pagar, será que a gente ainda, pela dúvida, por uma presunção, vamos cobrá-lo? E é importante dizer que não são todas as matérias. Nós estamos falando aqui que no voto de qualidade são de autuações fiscais. Quando o fisco autua, ele precisa ter certeza, liquidez. Eu tenho que observar uma série de requisitos em dizer: você empresário, você contribuinte, errou aqui, você está descumprindo esse código, essa tipificação, aqui está o valor do tributo, aqui está a multa. Ou seja, tem que descrever isso. Nós não estamos dizendo que um contribuinte que visa compensar um valor que ele pagou seria pelo voto de qualidade. Isso não se aplicaria. Então, nós estamos falando que, a rigor, o voto de qualidade, a inexistência desse voto, a derrubada do voto, era para dizer: fisco, você teve a primeira instância para autuar,
você podia pedir todos os documentos possíveis, você podia carregar uma série de provas, foi para o segundo grau. No segundo grau, a própria julgadoria, que eu chamo de instância revisora, né? O primeiro grau, instância revisora, ela entendeu ainda que tinha dúvida, chega no CARF, eu tenho uma split decision, 4-4. E ainda assim, eu vou dizer que o fisco, por presunção, teria razão naquela autuação. Né? A gente perde segurança jurídica, a gente perde em compreender o que o empresário precisa pagar dentro desse manicômio tributário que você mencionou. Né? O grande jurista Alfredo Augusto Becker chamava o Brasil de um carnaval tributário. Ou seja, eu gasto mais tempo calculando o que eu tenho que pagar de tributo do que efetivamente pagando. Então, nós precisamos sim simplificar, mas nós precisamos dar ao contribuinte uma segurança jurídica que, na última instância, nós teríamos uma análise conjunta paritária que lembra a todos, que é um direito constitucional, duplo grau de jurisdição. Esse modelo que aqui estava se cogitando no projeto, deputado, isso afrontaria, não é, o duplo grau de jurisdição. Como? A própria reforma tributária, né, a meu ver, afronta o Pacto Federativo. Então, nós precisamos ter cuidado o que nós queremos passar aquela força motriz que move a nossa nação, que é o empresariado, que é o empreendedorismo, para dizer, olha, continue investindo no Brasil, vamos lhe dar segurança, vamos lhe dar simplificação. Se por acaso nós tivermos dúvida sobre uma matéria, a dúvida é a seu favor. Perceba, nós estamos dizendo ao contribuinte, a dúvida não é sua, eu não tenho como te dar segurança qual alíquota tu vais pagar agora, porque ainda está muito obscura essa reforma. Não invista no Brasil, porque até o passado é incerto. O STF, que julgou há 2 anos atrás, agora está tendo uma outra oportunidade para dizer algo totalmente diferente, se assim for o caso. Então, na minha visão, nós precisamos pensar em mecanismos de proteger não só o voto de qualidade, mas a igualdade entre os conselheiros no CARF, deputado. E era isso que eu queria também trazer à tona nessa live de hoje, para dizer, olha, não é só um voto de qualidade, mas, infelizmente, e isso, os conselheiros se sentem tolhidos quando estão ali. Nenhum conselheiro, pelo contribuinte, vai levantar uma bandeira dizendo, olha, eu não tenho direito a férias, a minha remuneração é 1/3 dos conselheiros do fisco, eu não tenho direito a 13º, eu não consigo ter acesso aos processos. Perceba, isso tudo me traz uma preocupação, como eu disse, de utilidade do órgão. Será que nós estamos perdendo essa utilidade? Né? E aí, o senhor mesmo disse, o governo está tendo uma visão que o órgão é arrecadador e não um órgão julgador. Isso me preocupa e muito. O governo devia pensar, né, na reforma, nós simplificarmos a legislação tributária, para que o CARF tivesse muito menos problema para resolver. Né? Se você conseguir simplificar isso e acabar, principalmente, com essas normativas todas, eu acho que seria muito mais eficaz. Eu conversava há um mês atrás, mais ou menos, lá no IDP, com o doutor Jorge Rachid, que era da Receita. Né? Eu acho que é uma das pessoas que mais entende o fisco no país, muito preparado. E ele defendia muito a posição dos conselheiros do CARF, dos conselheiros principalmente indicados agora, nesse momento, o momento que você entrou lá, depois de 2018, 2019, quando houve aquela modificação toda na estruturação do CARF. Ele defendia isso, e como se o governo pensasse que os conselheiros indicados pelo consumidor, ele fosse ali apenas para votar sempre pró-consumidor. E não é. Muitas vezes o consumidor perde ali, porque o entendimento dos conselheiros do CARF, que foram indicados pelos consumidores, também é de que ele fez alguma coisa fora da padrão. Não fez o recolhimento correto, por exemplo. Então, ele defendia muito a postura desses novos membros a partir dessa nova arcabouço que o CARF teve. Só que parece que o governo vê esses conselheiros como alguém que fosse ali apenas atrapalhar o governo. Então, o fisco... o CARF não é um órgão da Receita, é isso que eles têm que entender. Né? É como se o CARF fosse um órgão de Receita e que eles precisam arrecadar,
e o CARF é mais um órgão desse que vocês estão atrapalhando lá. Então, não é essa a função. Então, nós precisamos rever isso, rever não só essa paridade entre os conselheiros, nós vamos continuar trabalhando no Senado para ver se a gente consegue voltar ao voto de qualidade pró-contribuinte, que eu acho muito difícil, porque o governo tem uma maioria razoável no Senado, né? E com essa ânsia de arrecadar, eu não sei o que a gente consegue. Mas vamos continuar brigando, né? As coisas assim como nós brigamos com o relator na Câmara, conseguimos parcelamento, conseguimos pelo menos aquela ideia da ordem de, em caso de empate, você não paga juros, não paga multa, mas aí, como eu disse, isso é um bônus, né, para quem vai sair, para a pessoa que perdeu por desempate não sair tão triste. Né? Eu saio tão triste porque, apesar de eu ganhar um bônus de não pagar uma multa, não pagar os juros, eu saí condenado, quer dizer, eu saí perdendo, mesmo com a dúvida, mesmo com o empate. Né? Não muda, para mim não muda o conceito. Né? Ameniza, lógico, ameniza quem vai ter que pagar, mas para mim o cerne da questão é a gente voltar e, como eu disse, não mudou muita coisa em 2 anos, mudou apenas o governo. Né? E a gente tentava, num governo mais liberal, fazer com que aquela tese, se você simplifica, se você aumenta a base, cobra menos, todo mundo paga, e nós não vamos ter problema. Essa era a tese. Quando o ministro Paulo Guedes baixou alguns impostos, as pessoas falavam que iam cair a arrecadação, não caiu. Toda vez que a gente fez o Simples Nacional, que a gente aumenta a alíquota um pouquinho para deixar as pessoas mais confortáveis, os fiscos estaduais morrem de medo. E toda vez que você faz alguma aplicação dessa, você não tem diminuição de receita. Pelo contrário, você tem um aumento de receita. Por que as pessoas querem estar no Simples? Não é porque paga menos, às vezes até pode pagar mais do que o lucro presumido, mas é porque é simples. Porque você faz um pagamento e o governo que se distribui ali. Então, as pessoas não aguentam mais sabe? Como eu digo, você tem uma firma de engenharia grande, às vezes você tem mais advogado, tributarista e economista do que engenheiro, porque é tanta lei para poder analisar, nada contra, mas não precisaria ser isso. Se nós tivéssemos algo simplificado, a ideia da reforma, ela veio boa, ela veio na simplificação. Porém, por exemplo, estão falando com advogado, se é advogado. Eu estou com pena de vocês nessa reforma. Os advogados, os arquitetos como eu, advogados, médicos, profissionais liberais de uma maneira geral, prestadores de serviços, vão ser muito impactados se essa reforma passar. Né? Muito impactados, muito. É isso. Né? Aquelas categorias que tiveram força. Vai trazer isso que compense. Porque o que vai ter de trabalho com advogado tributarista não é fácil. Eu vi de um advogado aqui dizendo assim, olha, é ruim para mim, mas é bom para o meu escritório, porque nós vamos ter muitas causas para ganhar agora com esse processo. Mas... eu queria trazer uma reflexão para a atuação no Senado, essa discussão. O Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, até recebi essa mensagem agora há pouco de um colega, tá, do Eduardo Salus, eles têm uma alternância de presidência. Então, há um mandato, né? Ou seja, um ano é um presidente do fisco, um ano é um presidente do contribuinte. Eventualmente, numa tentativa conciliatória, poderia ser um caminho. Não que eu tenha um voto de qualidade, mas que eu permita ter, né, um contribuinte que vote 2 vezes, desempatando eventualmente. Agora, o que é curioso em relação a isso? Se nós pudéssemos comparar a estrutura de um conselheiro hoje do CARF, ela é uma estrutura muito a desejar. Um conselheiro entra no CARF, ele recebe um token e um notebook, deputado, né? E um modelo de planilhas para dizer, você precisa preencher todas essas planilhas, você precisa dar conta de tantas horas de processo, se você não der, você não recebe no final do mês. É isso. O conselheiro do fisco recebe independentemente. Então, olha como entra um conselheiro do contribuinte. Se nós fôssemos pensar numa reestruturação, né, cortando pela metade o número de conselheiros hoje no CARF, dando a eles 120, mais ou menos, né? assessores. Então, em torno de 120 hoje, 130. Isso, exato. Se a gente corta pela metade, mas eu tenho assessor, estagiário, que eu consiga
gerenciar, fazer gestão de processos, deputado, a gente conseguiria atuar de uma forma muito mais assertiva. Muito mais assertivo. Mas o conselheiro ele tem que preencher planilha, senão ele não recebe. Ele tem que pesquisar, né? Ele tem que pesquisar jurisprudência, ele tem que fazer voto, ele tem que se comunicar. Então, perceba, se a gente conseguisse reduzir esse número para 90, né? Hoje são 180, se a gente conseguisse resolver para 90, seria muito melhor, na minha visão. Tal qual funciona, por exemplo, o CAD. Ah, João, mas estás comparando o CARF com o CAD? Não. Se nós formos levar em conta o numerário que passa pelo CARF e o numerário que passa pelo CAD, o CARF tem um numerário muito maior de problemas a serem discutidos. Mas a importância que se dá é menor. Então, quando eu tive a oportunidade de ser conselheiro, deputado, eu fiz inúmeros sobrestamentos de processo. Né? Para alguns ouvintes que estão aqui, o que significa dizer isso? Eu resolvi não julgar determinados processos. E eu disse, não estou julgando porque esse tema está sendo apreciado pelo STF. Eu não me lembro quantas vezes eu fui chamado a atenção. Até mesmo brincadeiras, tu vais para o RH, etc. Mas como é que eu vou julgar um processo que, por exemplo, né, foi julgado agora, no final do ano passado, no STF, a retirada do ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS. Tinha processos como esse para eu julgar no CARF. Eu vou julgar, deputado, ou na prática eu vou fazer com que o judiciário seja abarrotado por ações do fisco ou por ações do contribuinte. Mas veja, eu era chamado a atenção disso, por não julgar visando a segurança jurídica. Agora, pasmem, no dia 22/6, matéria aqui para a gente destacar, do Jota, a demora na divulgação dos itens retirados de pauta dos julgamentos agendados para 20 a 22 de junho, né, pela Câmara Superior, causou um incômodo muito grande em relação aos advogados que atuam no CARF, porque os processos foram retirados de pauta, que era exatamente aguardando a volta, né, do voto de qualidade, e aí o CARF simplesmente diz, olha, lamentamos o ocorrido, ocorreu um atraso na ordem operacional administrativa, conforme o órgão será feito o possível para que o atraso não se repita. Esse atraso se deu também, eu acho, João Paulo, no final do ano passado, né? Porque ele já sabia também que ia entrar com a medida provisória. Sim. Então, represou, depois da eleição... Você começa a gerar atraso. Aí, como você não pode simplesmente deixar de julgar, porque isso é uma regra do regimento interno, você mandava para a pauta, mas você tirava de pauta por alguma razão. E isso gera, né, um problema grave. Olha, o Rangel aqui está colocando uma informação aqui importante também, já foi conselheiro do CARF. Então, o regimento do CARF nos traz isso 62, né, como ele está aqui colocando. Então, perceba que nós, como conselheiros, representando os contribuintes e tentando fazer algo diferente, algo que traga segurança, nós somos muitas vezes, pelo próprio sistema, impedidos de fazer. Então, muito mais do que o voto de qualidade, deputado Passarinho, eu pensaria numa necessária reestruturação do CARF como um todo para que ele seja mais assertivo e mais equânime. Nós precisamos levantar essa bandeira para as mulheres. Como é que nós permitimos ainda hoje não ter a licença maternidade no CARF? A conselheira perde seu mandato. Esses extremos nós não podemos aceitar, na minha visão, no momento que nós vivemos. Eu queria, por fim, chamar a atenção a um projeto de lei 2384 de 2023, que está trazendo, né, uma tentativa dentro, né, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais de aplicar, né, a conformidade tributária, ou seja, de ter muito mais uma visão pedagógica do que punitiva, né, aos cidadãos, aos contribuintes, aos empresários. Inclusive, faço menção disso, muitos amigos de São Paulo estão nos assistindo. São Paulo teve uma lei paulista que trata da conformidade tributária, onde o auditor deixava de autuar o empresário, dizendo para ele, olha, você está errado nesses pontos, te dou um prazo de 2 meses, 3 meses para você se regularizar. Ele se regularizava. Aí ele recebia um certificado de conformidade tributária. E o auditor recebia por isso. Ele recebia um bônus
naquilo que ele instruiu, naquilo que ele pedagogicamente educou o empresário, como você disse, ao manicômio. Nós não conseguimos interpretar tudo, nós não sabemos todas as regras, porque as regras são diariamente criadas ou modificadas. Agora, eu não punia, eu trazia um critério pedagógico. Contudo, essa lei foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de São Paulo, porque, infelizmente, né, os auditores passaram a receber mais do que o teto dos desembargadores, e isso não era possível. Né? Então, perceba onde nós estamos hoje, que eu acho que é uma pauta como esta, de voto de qualidade, que é para trazer segurança jurídica. Engraçado também, deputado, aqui para finalizar, eu lembro as inúmeras manifestações, quando estava como conselheiro, por meio dos conselheiros do fisco, muitos sempre respeitadores, muitos sempre cordiais, muitos sempre muito técnicos, mas alguns fazendo, né, baixo-assinados, se for aprovado a retirada do voto de qualidade, eu renuncio o meu mandato. Inúmeros renunciaram. Inúmeros disseram que isso seria algo retrógrado ao cargo. Inúmeros disseram que os contribuintes, os conselheiros dos contribuintes combinariam decisões, deputado. Isso é muito prejudicial à democracia, se nós estamos falando de um órgão paritário. Então, se é esse o sentimento, que se feche o órgão ou que deixe o órgão meramente mais uma instância revisora, para que o contribuinte, né, assode ainda mais, abarrote ainda mais o Poder Judiciário, onde hoje as ações em matéria tributária representam mais de 60% dos processos em tramitação no judiciário brasileiro. Então, uma coisa está ligada à outra, diretamente ligada, e o trabalho que o senhor tem feito na Câmara é um trabalho que todos aqui, a unanimidade, o senhor está vendo nessa live, né, lhe parabeniza, lhe incentiva, que siga tendo coragem para muitas vezes ser uma voz, né, ativa, isolada, mostrando a necessidade que os empresários, que a força motriz da nação precisa de segurança jurídica. Muitos não investem no Brasil porque não sabem, né, o dia de amanhã, não sabem exatamente o que vai gerar para seu investimento. Então, isso é muito importante. Se nós tivéssemos maior clareza, maior transparência, maior segurança e maior certeza daquilo que efetivamente se pagaria, certamente nós teríamos um país muito mais promissor, muito mais desenvolvido. A reforma tributária é exemplo disso. Aprovou-se um cheque em branco de poder. Palavras do mestre Roque Carrasa em entrevista ao Estadão. Um cheque em branco. Nós não sabemos ao certo as alíquotas, como isso vai variar, como isso vai ser regulamentado, sem falar, deputado, como a gente já tinha falado em Brasília. Existem inúmeras outros projetos de lei, né, como se nós vamos ou não desonerar folha de que forma, se nós vamos ou não tratar em relação a lucros e dividendos, se será ou não tributado. Tudo isso tem impacto numa reforma que foi feito às escuras, foi feito de forma muito rápida, como você mesmo disse, né? Um congresso vazio, muitas online, de uma tamanha importância de um tema que foi tratado de uma maneira, né, corriqueira. Isso nos preocupa, não é à toa que são inúmeras as manifestações de associações, de federações, de juristas, de empresários preocupados com o dia de amanhã porque no Brasil. Qual foi o problema maior? As pessoas falam, nós estamos discutindo reforma tributária há 30 anos no Congresso. Sim, mas não nesse texto. Esse texto ele entrou há 2 anos atrás, ainda no governo passado, só que ele foi todo modificado, né, entre 45 a 110, e foi assim impressionante, que o relator apresentou o texto na terça-feira, se começou na quarta a fazer algum debate, quando chegou na quinta-feira, às 7 horas da noite, a data é 7 horas da noite de quinta-feira, apareceu um novo texto. E às 7h30 começou a votação, um texto de 140 páginas. Talvez nem um relator sabia tudo que estava ali. Então, meu voto foi contrário, primeiro, porque eu não sabia o que estava votando. É humanamente impossível, eu sou arquiteto, não sou tributarista, eu não sou advogado, eu pegar um texto de 140 páginas, em 15, 20 minutos, eu dizer se aquele texto está correto ou não está. Eu não tinha como votar aquilo. Né? E aí começam a aparecer alguns problemas maiores. Por exemplo, tinha um jabuti lá que beneficiava a Bahia, nada contra a Bahia, mas beneficiava a Bahia sobre 2 CNPJ de montadoras de carro. Se a reforma vem para acabar com os privilégios fiscais,
Como é que eu vou estender um privilégio especificamente para um Estado, para uma CNPJ, uma empresa chinesa que estava com acordo com a Bahia para montar uma empresa com benefício até 33? Quer dizer, é fora do normal. Então, quem ganhou na reforma, quer dizer, eu não sei nem se ganhou. As pessoas conseguiram ficar num regime privilegiado ou especial, né? Foi quem teve alguma força. O agro teve sua força, conseguiu se colocar ali. O pessoal do supermercado teve sua força, conseguiu se colocar, né? Primeira vez eu vi a ordem não ter essa força, né? Eu não ter participado, porque os advogados ficaram à margem disso. Mas, como você falou, qual é essa alíquota especial? Ninguém sabe, né? A gente ouve falar de 25 e uma segunda alíquota de 12,5 e a terceira de 0. Então, não são 3 alíquotas, são 2. Né? Mas a gente ouve falar, isso vai ter que ser legislado ainda, né? Isso vai ser lei complementar. Então, nós estamos votando realmente algo muito no escuro, muito em teses, e que nós não temos segurança nenhuma. A única segurança que eu tenho é que, neste modelo, principalmente os prestadores de serviço e os profissionais liberais vão pagar muito mais caro. E quando eu vejo dizer, mas a cesta básica vai ser imposto zero, só que a cadeia produtiva, para esse material chegar lá no supermercado e ser vendido, ele vai ter oneração no meio do caminho. E essa cesta vai chegar mais caro. Não tem como não chegar mais caro. Claro. Então, quando você pega aquele que mais emprega nesse país, que é o setor de serviço, aqui, serviço e comércio junto estão, segundo os números não disputaram aqui, cerca de 74% da circulação do PIB brasileiro tem comércio e serviço. Você pega 74% da máquina, né, que move esse país financeiramente, e você onera essa máquina, você onera esse setor, né? Não tem como isso não chegar nos outros que estão, em tese, privilegiados, que nem sei se vai ser tão privilegiado assim. Então, nós estamos votando no escuro, uma coisa acaba puxando a outra, porque vieram junto, veio num pacote, né? O governo parece que... A informação que chega para a gente sempre é assim, vai ter uma reunião do Copom logo no início de agosto, nós precisamos sinalizar para que os juros baixem, enfim. Mas isso não é um primeiro momento na Câmara, se o Senado mudar alguma coisa, volta para a Câmara, nós vamos tentar até o final. Essa tese é uma tese que, como você falou, quase que isoladamente eu fiquei defendendo lá sexta-feira, fiquei aqui para isso e usei a tribuna, mas a única de tudo que eu falei, a única resposta que eu tive foi do líder do governo, dizendo que nós estamos tentando legislar para grandes devedores no Brasil, para grandes empresários. E a única coisa que eu disse para ele é que eu não legislo nem para grande nem para pequeno, eu legislo para a população. A lei que vale para o pequeno vale para o grande. A lei que vale para o cidadão rico e para o pobre tem que ser igual. A Constituição assim diz, né, que nós temos que ter a legislação, ela tem que ser única. Né? E não sei por que as pessoas têm muito preconceito contra um empresário grande. Eu não tenho preconceito contra ninguém. O empresário grande já foi pequeno, já foi médio para chegar a ser grande. E se a dívida dele é alta, é porque ele também ele mexe com muito recurso. Né? Então, essa pré-julgamento aqui é muito, muito, muito ruim. Então, parece que eu estava defendendo os grandes devedores no Brasil. Não estava defendendo grande devedor nenhum. Até porque se é devedor, tem que pagar. Né? E, segundo a informação que a gente tem lá no CARF, um dos grandes problemas, dos grandes devedores do CARF lá, é a Petrobras. Né? E se a Petrobras é do governo, se o governo tem a participação, tem um comando da Petrobras, por que não vai e paga? Por que não resolve? Né? Por que ficar fazendo triangulações internacionais para fugir de pagar imposto? O próprio governo burla o próprio governo. Né? E acaba aparecendo esse montante lá. Mas, enfim, não é fácil mexer nisso. Estou dizendo, é um pouco empolgante quando a gente passa a conhecer um pouco, né, do que é. Como eu falei, quando eu cheguei aqui em Brasília, eu não sabia nem o que era CARF. Imagina me meter na legislação do CARF. E a gente vai tentar continuar melhorando isso. Volto a dizer, o contribuinte que perder por... Agora, se passar essa lei como está, se perder por voto de qualidade, vai ter um bônus, que é apenas não pagar juros e multa, mas vai continuar, infelizmente, perdendo na dúvida, né? O que é triste. Você, na dúvida, quer dizer, eu não sei se eu paguei certo, o fisco não me convence, não me convence os meus técnicos que eu estou errado, mesmo assim eu tenho que pagar. Simplesmente porque o poder público é o todo-poderoso. E o fisco pode ter um órgão arrecadador. Isso é pena que está acontecendo isso. Eu concordo, deputado. Eu quero lhe agradecer por essa live.
Daqui a pouco já está encerrando o nosso tempo aqui, mas eu quero lhe agradecer por suas considerações. O debate ele é importantíssimo, é fundamental. Haja vista que nós precisamos, como eu disse outrora, ter segurança nas autuações. Se a autuação para criminalizar ou para tornar aquela pessoa como efetivo responsável tributário por algo, eu preciso ter liquidez e certeza. Eu não posso simplesmente ter uma decisão, né, que emerja dúvidas, que traga levantamentos que eventualmente possam não ser o correto. Isso significa que a nossa legislação precisa ser aperfeiçoada, isso significa que a interpretação precisa ser vinculada ao texto, isso significa que nós precisamos ter segurança. Então, todos nós, deputados, somos contribuintes e somos consumidores. Não necessariamente um empresário que não atue com serviços, mas é uma indústria. Não, essa reforma então foi ótima para mim. Leva engano. Os seus funcionários ali possuem filhos no colégio, possuem a necessidade de médicos, possuem a necessidade de inúmeros prestadores de serviço e que, de maneira geral, passarão a ter que pagar muito mais. O custo de vida no país aumentará, porque, naturalmente, esses tributos serão destinados, serão direcionados para o consumidor. Isso que nos preocupa, isso que nos traz, né, inúmeras, né, insatisfações, inquietações, sem falar nas questões formais dessa reforma, que são inúmeras, e quem sabe a gente pode fazer uma live específica sobre a reforma tributária, né, trazendo inúmeros pontos para mostrar como vai ficar, como o texto está hoje e a importância desse debate seguir fortemente no Senado para tentar modificar ou ao menos, né, permitir com que os impactos negativos sejam menores. Né? Eu tive a oportunidade de escrever junto com grandes juristas, o professor Fernando Scarfe, a professora Isabel Derzi, o professor Heleno, o professor Onofre Batista, um livro curioso, deputado Joaquim, já publicado há 2 anos, cujo título é Reforma ou Deforma Tributária. Infelizmente, o que nós vimos ser aprovado, na minha visão, foi uma deforma, não só tributária, mas do sistema tributário que nós temos hoje. Isso me preocupa. Quem sabe a gente traz esse tema em outra live, mas a importância do CARF já foi aqui vastamente, né, debatida e pedimos, rogamos, para que a sua pauta siga firme, para que a gente possa, quem sabe, até mesmo tentar uma conciliação diante dessa possibilidade de fazer como o Tite faz em São Paulo. Muitíssimo obrigado a todos. Quero agradecer todos os ouvintes aqui, inúmeros advogados, inúmeros tributaristas, ex-conselheiros do CARF, o atual conselheiro do CARF aqui representando o Pará e vários empresários. Nós precisamos ter momentos como esse, com uma certa rotina, deputado, para a gente poder, de algum modo, tornar, né, mais transparente e de uma forma mais fácil na didática a compreensão de pautas relevantes que estão sendo tratadas em Brasília e que não necessariamente beneficiam aqueles que movem a nação, que é o empreendedorismo e que é o empresário brasileiro. Obrigado também, muito obrigado, João Paulo, deputado até porque isso me engrandece aqui. Como eu falei, assim, sou um arquiteto, né, que tento me enveredar nessa área política e nessa área jurídica, sem conhecer. Tem, logicamente, tem uma filha advogada que me ajuda, mas é importante esse tipo de debate, é importante esse tipo de conversa com vocês, para que a gente possa estar antenado no que a sociedade precisa, que a sociedade necessita, e que a gente possa aqui tentar representar vocês da melhor maneira possível. Essa é a nossa tese. Amanhã estou assumindo a frente parlamentar do empreendedorismo, continuar defendendo o empreendedorismo brasileiro. Você já teve a oportunidade de ir lá conosco. Eu acho que todo mundo que puder vir aqui, o convite está aberto. Nossas reuniões são toda terça-feira na hora do almoço. Venham conhecer o que a gente tem feito aqui, tem trabalhado aqui em favor de quem emprega, de quem produz, de quem paga imposto, de quem move esse país, que é o empreendedor brasileiro. Obrigado, João Paulo. Estamos à disposição para outras conversas. Obrigado, deputado. E mais uma vez, parabéns. Desejo que seja uma excelente posse e que seja uma gestão profícua em prol do empreendedorismo brasileiro. Fique com Deus.